A mesma carta, agora é a carta de Paulo, agora eu falei, a carta era a Timóteo. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Agora aos Filipenses, Paulo também diz, aquele famoso, tudo posso naquele que me fortalece, eu sei passar por isso, tudo posso sofrer, tudo posso suportar. Fartura, escassez de pão, frio, tudo no mundo, eu posso suportar. Eu sou alegre. Quer dizer, na carta que o homem escreveu, preso, como é que pode um negócio desse? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como é que pode isso? Eu tenho uma irmã que reclama muito dessas doenças da alma, desses traumas de não sei o quê, de que ela passou a vida inteira. E eu já disse para ela, minha irmã, você já pensou se Paulo fosse viver contando os traumas da vida dele? Era complicado, era muito complicado. Ele tinha um alvo. Então eu não posso estar agarrado nessas âncoras enferrujadas. Eu tenho um alvo para frente. Então vamos cantar esse cântico. Alegria é viver feliz sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado em escassez ou fartura de pão. Alegria é viver sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão, é viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossa necessidade, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo o conhecimento, os caminhos seus. Alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como já falamos aqui, todo mundo sabe, a situação do nosso país é muito difícil, mas isso não é só na área da política. Começa na área da política e infiltra na igreja, que é envolvida com a política, sempre foi. A história da igreja, a igreja sempre foi prostituta da política, sempre foi. Então, é terrível isso. Nós tínhamos que ser luz. A igreja tinha que ser luz. A igreja não está aqui, Deus não deixou a igreja no mundo para consertar o mundo. Deixou a igreja para testemunhar de Jesus, para ser luz no meio das trevas, é só isso. Quem salva é o Espírito Santo, quem Ele quer, quando quer, como quer, se quiser. É Ele quem revela. Então nós só temos que ser crentes, é só isso. A igreja só tem que ter pessoas santas, é só isso. Quem prega é pregador.
Quem é missionário é evangelista. Crente é para ser crente, só isso. Aí ele sendo crente, ele está testemunhando do Evangelho de Cristo. Com as palavras, com as suas ações, é só isso. O papel da igreja é só isso. Aí inventa fazer meio mundo de coisa que não é seu papel. Como ela inventa fazer meio mundo de coisa que não é seu papel, o Espírito Santo não está na jogada. Aí vira isso que a gente vê. Esse monstro chamado igreja, totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Você encontra pouquíssimas pessoas crentes dentro de qualquer igreja, inclusive o pastor. Inclusive o pastor. Pelo que a Bíblia mostra, essa é a realidade. Foi o que eu ouvi. Transformador, sei lá como é o nome disso. Então, naquela loja lá de material de instrumento tem isso. Rei dos Reis, ungido de Deus, está falando do Senhor Jesus, essa música. Rei dos Reis, ungido de Deus. Precioso do que pérolas, mais adiante do que o sol brilha em mim, a luz da esperança eleva a Deus a minha voz. Glória a Deus. Eleva a Deus.
Magali, vamos continuar louvando a Deus com uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que Tu nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, para Te adorar, Te louvar e entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos agora ouvir a Tua palavra, Senhor, que Tu queres falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor, esta mensagem, Senhor, e usa o Teu servo como Tu queres, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem do boletim, ela trata disso, identificando os profetas. Vocês sabem que eu falo isso aqui, vai fazer 12 anos que eu fico batendo nisso aqui. Muitos pastores não gostam de mim, problema deles. Nossos pastores presbiterianos. Problema, porque eu digo que os pastores são falsos. Você é falso, meu amigo? Então não fique com raiva. Se você não for falso, não fique com raiva. Pronto. Se disserem para eles, pastor João Pessoa é tudo ladrão, eu não vou ficar com raiva. Eu não estou nesse pacote, então isso não me afeta. Isso não me afeta. Os pastores João Pessoa é tudo idólatra, isso não vai me afetar, eu não sou. Então pronto. Então quando eu digo que os pastores, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, são falsos pastores, quem se irrita, vestiu a carapuça, é um falso pastor. O que é falso pastor? Quem prega errado, quem ensina errado, só isso. Você não vê na Bíblia um profeta de Deus ensinando errado. Você não vê na Bíblia um apóstolo de Jesus ensinando errado. Então o pastor que ensina errado é um falso pastor. Simplesmente assim. Aliás, a Bíblia diz isso. Aquele que ultrapassar essa palavra, esse não tem Deus, nem tem o Filho. João está dizendo isso. Paulo, ainda que se desçam, Gálatas 1, 8, 9, ainda que desça um anjo descido do céu, com um anjo, com asa e tudo, seja maldito se pregar alguma coisa diferente do que nós ensinamos. Pedro, ensina isso. Judas, a sua carta que nós vamos estudar segunda-feira aqui, amanhã, segunda-feira à noite, vamos estudar a carta de Judas. É a carta inteira, Judas chamando a atenção contra os falsos pastores. Velho Testamento, os apóstolos, os profetas de Deus, chamando o tempo inteiro, está no boletim aí, Jeremias, o tempo inteiro chamando atenção para os falsos profetas. Era de multidão os falsos profetas. O caso de Elias é muito significativo, só ele de profeta verdadeiro, no reino de Jacabe, Israel, e 400 profetas de Israel falsos, mais 450 profetas de Baal, a serviço de Jezabel, a rainha, a mulher do rei. Essa é a realidade da Bíblia. Você não vai achar nunca em lugar nenhum na Bíblia onde há mais pastores verdadeiros do que falsos. Você não vai achar, não. Jesus era só ele e seus 12 apóstolos, ainda tinha um falso, Judas, contra 3.000 fariseus, mais ou menos. Era a quantidade de fariseus que tinha naquela época de Jesus. 3.000. Sempre, e nenhum era salvo. Jesus disse, vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. João 8, 34. Nenhum salvou. Não há relato na Bíblia de salvação de nenhum fariseu. O pessoal fala que Nicodemos salvou, fala porque quer. A Bíblia não diz isso. Fala que José de Arimateia salvou, fala porque quer. A Bíblia não diz que eles foram salvos. Só porque tiraram Jesus da cruz e botaram na sepultura de José de Arimateia, não quer dizer que ele foi salvo, não. Quem diz isso está dizendo por conta própria. Não está na Bíblia dizendo que ele foi salvo. Também não estou dizendo que não foram. Eu estou dizendo que a Bíblia não garante que eles foram salvos. Quem diz por conta própria. Por exemplo, José de Arimateia, ou o primeiro Nicodemos, João 3. Ele era um fariseu, estava falando com Jesus e Jesus disse, vocês não creem no que eu digo. Ele era um fariseu. Vocês estão condenados pela própria palavra. Está lá. Jesus disse isso para ele. Tem que nascer de novo, meu filho. E Nicodemos, ele mesmo está escrito lá em João que ele era um discípulo enrustido. Era um discípulo que não confessava Jesus com medo dos seus pares. João disse que ele era um discípulo enrustido. Está dizendo que ele foi salvo. Não confessava Jesus com medo. Aí Jesus disse, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. Pronto. E agora? Eu não estou dizendo como não foi salvo, não. Estou só dizendo que afirmar que foram salvos, afirma por conta e risco, não está na Bíblia. Então, irmãos, esse negócio de ensinamento errado nas igrejas é terrível. Isso é terrível. As igrejas são cheias de religiosos, não há a menor dúvida. Qualquer uma. Tanto faz ser igreja presbiteriana, como batista, como macumba, como terço de Maria. Todos são religiosos. Agora, crentes, discípulos de Jesus são aqueles que ouvem a voz de Jesus e seguem essa voz de Jesus. Se um pastor está ensinando errado, essa voz não é de Jesus. E se eu estou seguindo esse pastor, eu não sou ovelha de Jesus. Simples e terrível assim. Quando Jesus disse, as minhas ovelhas eu as conheço.
elas ouvem a minha voz e me seguem. Pois é, esse versículo tão simples de ler, tão bacana de ler, ele quer dizer isso. Se você está numa igreja que tem um pastor que prega errado, isso não é a voz de Jesus, porque ele está pregando errado, não é a voz de Jesus. E você que está ouvindo e está seguindo e faz parte dessa igreja, não é ovelha de Jesus. Simples e terrível assim. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre adoração e idolatria. Porque a adoração errada é idolatria. Aqui dentro. O irmão estiver adorando aqui de forma errada, só porque eu vim para o culto, é idolatria. É o mesmo valor da idolatria. Então, olha só, vamos abrir em Deuteronômio 4, lá na lei. Deuteronômio 4. Nós vamos ler dos versículos 32 ao 40. Deuteronômio, capítulo 4, o livro da lei, Deuteronômio, de 32 a 40. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para a gente explicar conforme estudamos, e que Deus conceda graça para que os irmãos entendam essa explicação, e que Deus conceda mais graça ainda para que bote esse conhecimento, uma vez entendido, em prática. Em especial os pais com os filhos. Vocês sabem que o meu maior cuidado aqui nessa igreja é com isso. O ensino dos pais aos filhos. Então, irmãos, olhem, a verdadeira adoração, ela pode ser confundida com a idolatria, na mesma medida em que a sã doutrina pode ser confundida com o ensino falso. Você vê um pastor pregando aqui, que coisa linda. Que pregação bonita, pois é. Eu já estive em igreja várias vezes, igrejas nossas, pastor presbiteriano, eu lá, sentado, com a minha irmã. E quando eu escutando a pregação do homem, dizendo, meu Deus do céu, pregação falsa. E quando nós saímos lá, que entramos no carro, minha irmã disse, mas que pregação linda, não foi? Eu digo, meu Deus do céu, esse é o problema, ó. Todo mundo que estava lá, que pensa que é crente, é só um religioso e não conheceu que aquela voz não é a voz de Cristo. É uma voz falsa, a pregação era falsa. É muito complicado isso, irmãos. Sempre foi assim em Israel. Leiam a matéria do boletim. Aliás, leiam qualquer profeta.
Leiam qualquer profeta, não é só ler, não é ler estudando. Vejam lá as acusações que Deus faz ao seu povo eleito. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pois é, vejam as acusações que Deus faz a esse povo. Chama-os de várias vezes de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem quem é Sodoma e Gomorra? Chama isso a eles várias vezes. Diz claramente profetas falsos, prostitutos. Deus diz isso várias vezes. Em todos os livros proféticos. Com exceção daqueles que a profecia foi para outro povo, como Jonas, por exemplo. Mas as profecias que foram para Israel mesmo, leiam qualquer um. Leiam. O problema é que as pessoas só vão ler aquela parte: eu te tomo pela tua mão direita, eu te levo, se passares pelo fogo não te queimarás, se passares... Eles só querem ler isso. E não entendem nem o contexto. Vá ler. Vá ler. Você vai ver lá Deus dizendo claramente: não se salvará nem um décimo. Sabe o que é um décimo? 10%. Por isso que eu digo até hoje, igreja nenhuma tem 10% de crente. Porque isso é estatística de Deus. Israel foi assim. O que é que Deus diz através de Oséias? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que eu já ouvi de pastor dizer essa frase à igreja, inclusive acusando a igreja, dizendo que os irmãos não têm conhecimento. Só que o desgraçado não tem coragem de dizer o resto do versículo. Ele só diz até aí. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele não termina o versículo. O mesmo versículo continua: porque tu, sacerdote, não ensinaste a minha lei. A culpa é dele. Eu tenho 63 anos dentro da igreja. Já ouvi centenas de pregações, pastor citando esse versículo só a metade. Jogando a culpa na igreja, que a igreja não tem conhecimento. Mas ele não diz por que a igreja não tem conhecimento. Está no mesmo versículo. Porque tu, sacerdote, te esqueceste da minha lei. E te esqueceste quer dizer, tu não está mais ensinando ali para o povo. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. A doutrina pode ser muito facilmente confundida com a heresia. Do mesmo jeito que uma adoração pode muito bem ser confundida com idolatria. Está todo mundo na igreja crente que está adorando. Não está. Isso é idolatria. Você está fazendo essa adoração de acordo com a Bíblia? Não. Eu estou fazendo de acordo com a cultura que eu tenho, que eu aprendi com meus pais, que eu aprendi com a minha igreja. Só isso. Os seus frutos, como está na Bíblia, os seus frutos demonstram que você realmente é um discípulo de Jesus? Não, mas eu sou crente. Está bom demais um negócio desse. Graça, irmãos, graça. Eu falo tanto isso aqui, eu oro tanto pedindo graça a Deus. Graça, meu Senhor, graça. Graça, meu Senhor. Está feia a coisa. Graça, meu Senhor. Por isso, irmãos, com base nos textos do Velho Testamento, é comum ouvir pregação no Velho Testamento, quase 100% são erradas, para começo de conversa. Profecias dadas para Israel, o cara diz que é para nós. Não, meu amigo, ele foi para Israel. Aplique a nós de uma forma espiritual e tal. Mas o que Deus disse foi, ele não mandou eu ser pai de uma grande nação, ele mandou Abraão, não fui eu não. Ele não disse que eu seria um rei, ele disse para Davi, foi para mim não. Então os camaradas ficam pegando coisa que foi dita para Israel, como se fosse para a igreja. Não, aquilo foi para Israel, naquele contexto, naquele tempo, naquele espaço geográfico. Não foi para nós não. Eu tiro dali ensinamento espiritual, com certeza. Porque tudo aquilo que está no Velho Testamento foi para conduzir a Jesus. Chegou em Jesus e ele disse, eu agora vos digo, pronto, amai-vos uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Ele ensinou seus apóstolos. Seus apóstolos ensinaram a igreja. Todas as cartas apostólicas são cartas doutrinárias. Não tem intenção, nenhum daqueles apóstolos ali nas cartas apostólicas não tem nenhuma intenção de converter ninguém. Aquilo são cartas escritas para igrejas, para pessoas convertidas, para tentar evitar que essas pessoas saiam da doutrina dos apóstolos. É só isso, as cartas apostólicas só têm essa finalidade. Disciplinar e discipular os irmãos, só isso. Pregação está em Atos. E qual é a pregação? A única pregação capaz de converter alguém é arrependa-se. Arrependa-se, Jesus é o Salvador. Arrependa-se. Essa é a única pregação capaz de salvar alguém. Qualquer outra pregação que você fizer, você vai fazer um prosélito. O cara vai gostar da pregação, vem para a sua igreja e, como Jesus disse, fica 2 vezes pior do que você. Se ele não se arrepender, pergunte em qualquer igreja, inclusive aqui. Pergunte em qualquer igreja, quem aqui foi convertido porque foi chamado ao arrependimento? É provável que nenhum levante a mão. Pois é, a possibilidade de nenhum ser convertido é muito forte. É terrível assim. É maravilhoso assim. A conversão e a salvação.
Por que as igrejas estão cheias de gente desse jeito? Encontro de casais com Cristo, encontro não sei de quê. Ou seja, astúcia humana totalmente desprovida do poder do Espírito Santo. Nós é que resolvemos encher as igrejas com artimanhas que nós inventamos. E usamos a Bíblia para isso. Isso é idolatria. Aí se usa essas passagens de Israel, que foi dada num certo contexto, sociopolítico, religioso, geográfico, e se usa sempre promessas de bênçãos. Não tem nem, você não vai ouvir nunca um pastor dizendo, eu vou acabar com vocês. Deus diz isso da Bíblia. O tal agindo eu, quem impedirá? E os pastores falam como se isso fosse a nosso favor. É não. O contexto em que Deus disse, ele estava dizendo, eu vou destruir vocês. Podem fazer associação com o Egito, com a Síria, com quem vocês quiserem, com a Etiópia, com quem vocês quiserem. Eu vou destruir vocês. Depois eu vou restaurar o remanescente. Agindo eu, quem impedirá? É esse o contexto. Quem é que sabe disso? Só gosto de dizer agindo eu, quem impedirá. Então a coisa é tão terrível, irmãos. Uma vez eu estava na central, nossa igreja, que eu me acostumo que eu sou de primeira é a Batista. Eu estava na igreja central e o pastor Augusto Nicodemos, homem que eu respeito, estava pregando lá. E uma hora ele citou que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele citou essa parte. Aí parou um pouquinho, aquele jeitão dele, não ri nem por um decreto. Aí se virou e disse, e se Deus for contra nós, quem será por nós? A irmã que estava do meu lado, que era desta igreja aqui, filha criada no Evangelho, filha de um pastor pentecostal, me cutucou e disse, estragou a pregação. Quer dizer, essa mulher aqui na igreja, filha de um pastor, pensa que é crente. Pois ela me cutucou e disse, estragou a pregação. Essa mesma irmã uma vez pegou um boletim numa igreja grande aqui, da Primeira Batista, eu digo logo. Aí olhou o boletim, eu estava sentado ao lado dela, no pátio dessa igreja. Olha aqui, pastor, ainda falou mal do nosso pastor na ocasião. Olha aqui, pastor, isso aqui é uma mensagem. Isso aqui é uma mensagem. Nessas besteiras que o pastor Almir escreve, ainda lascou com o nosso pastor lá. Aí eu olhei assim e digo, é mesmo, irmã? Você já prestou atenção que essa mensagem aí é só psicologia, não tem nada da Bíblia? Você já prestou atenção que essa mensagem aí é para lhe agradar? É mesmo, né? Eu digo, oh, meu Jesus, dá vontade de dizer, vai se converter, irmã. É complicado o negócio, irmão. É muito fácil ser enganado. Por quê? Porque nós somos pecadores. O natural para nós é o engano. Por isso que eu não me espanto com esse negócio de um homem estuprou a filha. Isso é o natural do pecador, minha gente. O que não é normal é uma irmã Dulce. É a irmã Teresa de Calcutá. Isso aqui não é normal. Nós somos pecadores. Então quem não for convertido é um pecador perverso, capaz das maiores perversidades do mundo. Ele é um pecador. Então eu não me espanto com nada que eu vejo no mundo. Eu não me espanto mesmo. No máximo eu fico desapontado quando eu vejo um irmão que eu ensino tanto, que está aqui na igreja, fazia tal coisa. Mas meu Jesus do céu, eu fico desapontado. Decepcionado não. Por quê? Porque eu sei que qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa, especialmente se não for convertido. Se for convertido é capaz de fazer, é o Davi, mas Salomão, dois grandes homens da Bíblia. Salomão passou pelo menos 20 anos fazendo farra, direto. Quebrou Israel. Escravizou o povo de tanto imposto para pagar as farras dele. Davi fez o que fez, todo mundo conhece, só a história de Batseba. Mas não foi só aquilo não. Foi só aquilo não. Davi fez muita coisa pior. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Se usa sempre versículo de bênçãos lá de Israel, profecia de bênção, como sendo para nós. Não é. Aquilo foi para Israel naquele contexto. Pessoas ávidas por bênçãos, numa demonstração inequívoca do total desconhecimento de Deus e da sua palavra. As nossas igrejas estão cheias de gente assim. Nossas igrejas presbiterianas, não estou falando das outras não, a nossa. Não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, não foi convertido por um chamado ao arrependimento, foi convertido numa festa. É bom demais uma festa. Quem é que não quer uma festa? Então, conforme eu tenho ensinado aos irmãos, não há uma única profecia em toda a Bíblia
que não tenha base na lei. Nenhuma profecia dos profetas lá, os 16 profetas tem lá. 17 com o livro de Lamentações, mas Lamentações não é um profeta, é um livro do profeta Jeremias. Então, os 16 profetas escriturísticos que tem ali, não há uma única profecia deles que não tenha base na lei. Jesus não falou nada aqui na terra que não tinha base nas escrituras. Como ele diz, eu falo o que as escrituras dizem de mim. Eu falo o que meu pai mandou. E o que meu pai mandou está na lei. Então não tem, irmãos. Não tem. Toda a Bíblia tem base na revelação de Deus aos patriarcas. Através de Moisés, Deus registrou a sua vontade na lei, dada ao povo eleito. Moisés estava aqui lembrando o povo. Vocês estão lembrados? Perguntem aos tempos passados. Isso quer dizer, lembrem. É isso que quer dizer, perguntem aos tempos passados. Lembrem. Agora, para eu lembrar de alguma coisa, eu tenho que saber. Eu não posso lembrar do que eu não sei. A palavra lembrar, por conceito, pressupõe conhecimento prévio. Então, se alguém me perguntar, alguém aqui que é de Poconé, Mato Grosso, pastor, o senhor lembra de Poconé? Eu não posso lembrar, nunca fui lá. Não posso lembrar. Agora, se eu já fui lá, lembro, tem um coreto, tem um não sei o quê, tem um negócio lá, aí sim. Quer dizer, eu tenho que saber, para lembrar eu tenho que saber. Isso tem que ter entrado já no meu cérebro. Então ele está dizendo aqui, perguntem aos tempos passados, lembrem, vocês já viram outro Deus igual a esse? É isso que Moisés está fazendo aqui. Então, irmãos, Moisés registrou a lei. Desde Adão e Eva, Moisés registrou. Deus prometeu, desde Adão e Eva, a vinda do Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, descendente da mulher. Gênesis 3,15, vocês estão lembrados? Deus prometeu a vinda do Messias, o Messias de Deus. Desde em Abraão ele começou a funilar a informação que ele deu lá para Eva, para Satanás e para Adão. Em Abraão ele começou a funilar. Abraão, em ti eu farei uma nação, e é dessa nação que vem o Messias. Ele começou a funilar, ele ensinou isso. Desde Abraão, informou que esse Messias seria um descendente de Abraão. Paulo lá em Gálatas diz que quando fala tua descendência, está se referindo a Jesus. Paulo ensina lá em Gálatas. Com base em que ele diz isso, eu imagino que ele não teve uma conversa direta com Jesus. Pois é, porque lá está falando da tua descendência, não está falando de uma pessoa só não. Lá em Gênesis. Mas Paulo em Gálatas diz, quando ele fala a tua descendência, está falando do descendente. Paulo diz isso. Então eu não vou teimar com Paulo. Tem muita coisa na Bíblia que eu já expliquei para vocês aqui nas aulas sobre Bíblia, que não combina, não bate. O que está escrito aqui no Velho Testamento, o homem está dizendo aqui no Novo Testamento, não bate. Aqui está escrito uma coisa, ele está dizendo aqui outra. Está diferente? Está. Está errado? Não posso dizer isso. Eu é que não entendo por que está aqui diferente daqui, mas dizer que está errado eu não posso dizer isso. Não tenho base para dizer que está errado. Por exemplo, Sansão. Sansão é um presepeiro, mulherengo, beberrão. Como é que lá em Hebreus está citado como um herói da fé? Vá ler lá em Juízes a história de Sansão e veja se ele tem alguma intimidade com Deus. Não, desobediente aos pais, mas lá está citado como herói da fé. Então é. Se os Hebreus diz que ele é um herói da fé, então é. Eu é que não tenho capacidade de entender. Pronto. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção a isso. Em Jacó foi formada uma nação. Aquela nação prometida a Abraão foi formada em Jacó, seu neto. Em Moisés o povo foi liberto da escravidão do Egito e Deus lhes deu a lei completa. Completinha. Em Josué o povo tomou posse da terra prometida a Abraão, lá atrás. Porém, irmãos, depois de organizada a nação, depois de assentados lá, quando Josué colocou o povo lá, fez uma profecia e disse, olha, lembra do eu e minha casa serviremos ao Senhor? Pois é, vocês vejam aí quem é que vocês vão servir. Se vocês vão servir a Deus, tem 2 profetas da Bíblia que fizeram isso que eu faço de vez em quando aqui. Tem 2, Elias, que disse isso, vocês decidem se vocês vão servir a Deus ou a Baal. E Josué, vocês decidem se vocês querem seguir a Deus dos vossos pais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse lá, se vocês não desterrarem todo mundo aqui, se vocês se casarem com as filhas da terra, se vocês derem suas filhas para os homens da terra, eles vão ser espinhos nos olhos de vocês, areia, pois aconteceu dentro de muito pouco tempo. Aconteceu dentro de muito pouco tempo. O povo se afastou da lei de Deus, se afastou do ensinamento de Moisés, se afastou do ensinamento que Josué continuou. Cada um fazia o que queria, está lá no tempo dos juízes, cada um fazia como achava mais certo. Isso chama-se anarquia.
Era o povo de Deus, povo eleito, sacerdócio real. Estão lembrados? Então, pela falta de conhecimento da lei de Deus, facilmente confundiu adoração com idolatria. Passaram a ter santos de casa, tudinho. O que era que acontecia? Pela desobediência, Deus começou a pesar a mão sobre eles. Eles viam outro povo lá, Eveus, Eteus, sei lá quem, aquele bando de eus que tem lá, numa melhor situação. Quem é o Deus deles? Sei lá quem. Baal, se for o caso. Pronto, então é esse Deus que é bom. Esse Deus está dando prosperidade a eles. É esse Deus que é bom. Vamos atrás desse Deus. Era assim que se dava a coisa. Porque naquele tempo tudo era uma divindade que fazia. Chover se era divindade, fizesse hora divindade, de noite divindade. Tudo no mundo tinha divindade. Então, divindade da guerra. Perdemos uma guerra. Pronto, o Deus o Deus do país que ganhou da gente é mais forte do que o nosso. Era esse o entendimento deles. Estão lembrados de Davi? Quando chegou lá com o herege do Golias estava lá ofendendo, não sei o quê. Quando Davi chegou lá, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus Altíssimo? Do Senhor da guerra. Davi falou isso. Deus é o Senhor da guerra. Preste atenção a isso, irmãos. Todo o exército de Deus ali, Saul e todo mundo, inclusive os irmãos de Davi também. O único que tinha um conhecimento real da situação de quem era Deus foi Davi. O único. Estava todo o povo lá com medo de Golias. Não era de Golias, era a divindade que estava por trás daquele exército. Davi disse: o meu Deus, eu vou para ti com o Deus de Israel, meu amigo. Você pode ser o cão. 3 metros de altura não interessa. Então, o único, presta atenção, como o negócio é sério, quando eu digo que negócio de crente religioso é uma coisa. O único foi Davi. O único sabia quem era Deus. Isso é terrível, mas é a verdade bíblica. É muito fácil, irmãos, confundir adoração com idolatria quando não conhecemos Deus e a sua palavra. O povo se prostituiu com outros deuses e foi severamente punido, escravizado, destruído, tudo de conformidade com a própria lei que eles abandonaram. Estão lembrados, né? Hoje põe diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres à lei, a maldição se desobedeceres à lei. Aí tem 10 versículos de bênçãos dizendo em caso de obediência. Tem 46 de maldição em caso de desobediência. Por que acontecem essas coisas? Porque Deus sabe que nós somos pecadores, propensos ao pecado. Então Ele tem que nos assombrar, digamos assim, com a situação do pecador. Jesus falou muito mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou muito mais vezes sobre o terror de Satanás do que a condução do Espírito Santo. Quem não sabia disso, fique sabendo. Por quê? Porque Ele sabe que Ele estava falando para pecadores, propensos a ir para o lado errado o tempo todo. Então Ele chamava a atenção o tempo todo. Inclusive chamando a atenção para os falsos ensinos, que é muito melhor o falso ensino, é mais agradável. Ninguém quer pegar uma galinha, ninguém vai dizer show, show, show. Não, ele vai dizer, olha um milhozinho aqui, olha um milhozinho aqui. Então se eu quero encher a igreja de quem não é crente, eu vou fazer coisa aqui para agradar essas pessoas. Claro. Se eu pregar a palavra de Deus, vai bater no pecador e ele vai se embora daqui. Porque ele não quer se arrepender de coisa nenhuma. Ele quer fazer do jeito que ele quer e Deus tem que me abençoar, como Edir Macedo ensina. Deus tem que me abençoar. Olha, irmãos, esse é o assunto. A verdadeira adoração está incondicionalmente ligada ao conhecimento de Deus. Eu não posso adorar corretamente a quem eu não conheço. Como é que eu vou adorar, fazer alguma coisa que agrade o cara se eu nem sei quem é o cara? Eu já disse para as irmãs aqui, toda vez no meu aniversário, ninguém me dê perfume, eu não uso perfume. Então eu aviso logo, me dê livro. O irmão vem, coitada, comprou um presente caro, eu não uso perfume, meu amigo. Eu dou para o primeiro que passar na minha frente. Eu não uso perfume. Me dá dor de cabeça. Então a irmã tentou me agradar, mas ela não me conhecia. Se ela soubesse que eu não uso perfume, ela não teria me dado um perfume. Pois é assim mesmo. Você vai fazer um negócio bacana. Lembra de Nadab e Abiú, filho de Arão? Pois é, levaram um fogo estranho ao altar, achando que estava abafando. Qual foi a ordem de Deus? Nunca esse fogo se apagará. Botem lenha aí de tal forma que o fogo nunca se apague. Não traga outro fogo. O fogo caiu do céu. Quem incendiou o altar quando a primeira vez foi Deus. O fogo caiu do céu. Aí Nadab e Abiú foram levar fogo para lá para o altar.
foram fulminados na hora. Outro caso muito interessante, Uzá, zeloso rapaz, foi segurar a arca para não cair, foi fulminado na hora. Existia uma ordem de Deus para ninguém tocar na arca. Então pronto. Mas ele teve boa intenção, como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. O que Deus disse foi, não pegue na arca. O rapaz foi pegar com zelo para a arca não cair. Pois é, assim mesmo foi fulminado. Então, irmão, nosso assunto é esse. A verdadeira idolatria está obrigatoriamente ligada ao conhecimento de Deus, assim como a idolatria é fruto natural da ignorância pelo abandono da lei de Deus. Mais uma vez, atenção, pais. Seus filhos não são crentes, eles não nascem crentes. Ninguém nasce crente. Pode até nascer já eleito, mas ele vai ter a conversão no dia apropriado. Qual é a obrigação dos pais segundo Deus mandou? Ensine seu filho de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Se ele é salvo ou não, isso não é da sua conta. Leve seu filho no temor do Senhor, como eu escrevi aqui no boletim. Leve seu filho ao temor do Senhor. Se ele é salvo ou não, não é da sua conta. Isso é da conta de Deus. Mas enquanto ele estiver sob sua autoridade, ele deve ser ensinado a Deus. Eu não vejo os irmãos da igreja fazendo isso. E olha que eu bato nisso aqui há 12 anos. Complicado. Complicado. Aí eu digo, como eu já disse a algumas irmãs e já comprovei o que eu disse. Vocês vão pagar caro por isso. Podem ter certeza. Sabe quem vai fazer vocês pagarem caro? Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ele não mandou ensinar os filhos a lei? Vocês não estão ensinando. Não, pois os filhos vão dar trabalho. E muito. E muito. Vão envergonhar vocês, vão desonrar vocês. Podem ter certeza disso. Arrependam-se. Vocês já escutaram dizer isso aqui quantas vezes nesses anos todos? Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem atenção. O conhecimento da vontade de Deus revelada na lei é o que determina se os nossos relacionamentos com Ele é verdadeira adoração ou pura idolatria, fruto da ignorância, abominação a Deus. Hoje de manhã eu falei para os meninos lá dentro, lendo Provérbios. O ímpio, até o seu sacrifício é abominação a Deus. Lembra de Saul? Deus mandou que ele matasse todo mundo. Deus mandou através do profeta Samuel, mate tudo. Não é para vir nada daí. Ele trouxe o rei Agag vivo, trouxe vacas, cabras, ovelhas. Quando Samuel chegou que escutou aquele barulho de vaca, de ovelha, que é isso? Não, é que o povo trouxe os animais para oferecer sacrifício a Deus. O que é que está escrito? O que foi que Samuel disse? Meu amigo, Deus não se agrada de sacrifício mais do que a obediência, não. Deus quer a obediência, não é sacrifício, não. Provérbio que nós vimos hoje lá. Até o sacrifício feito pelo perverso é abominação a Deus. Então o culto, ou o pretenso culto, feito fora da doutrina, é idolatria. Atos 2:42, início da igreja, e perseveravam, qual é o primeiro ponto? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso só tem valor, esse restante aí, só tem valor se for na doutrina dos apóstolos. Se não for na doutrina dos apóstolos, essa comunhão, partir do pão e orações é idolatria. Mesmo achando tudo na reunião de oração das irmãs, coisa linda. Está de acordo com a doutrina? Isso tem um ensinamento doutrinário para essa reunião de oração? Não, isso é idolatria igualzinho o texto das velas de Maria. Do mesmo jeito. Não tem nenhuma diferença. Aliás, Paulo fala sobre isso a Timóteo. Mulherzinhas cheias de paixões, que aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso. Nunca é demais lembrar, irmãos, que o juízo de Deus sobre o seu povo eleito, no Velho Testamento, começou exatamente por causa do abandono da lei. E eu tenho convicção plena, bíblica, com muita tristeza, só falta morrer diante de Deus e faço que nem Elias: Senhor, eu não tenho mais o que fazer aqui.
Porque eu tenho convicção plena, bíblica, de que essa é a mesma realidade da igreja. A igreja hoje é o Israel de Deus do Velho Testamento, só isso. O que foi o Israel de Deus? Que ele disse lá, não salvou nem 10%. Ele mesmo disse isso. Pois é. Qual é a realidade? O senhorio de Deus é só da boca para fora. Na verdade, eu é que sou senhor dele. Deus foi transformado em alguém que serve aos homens, de acordo com as carências emocionais das pessoas, que foram transformadas em necessidades. Não são necessidades, porque Deus diz, Ele vos dará tudo quanto necessitardes. Está escrito isso. Jesus disse isso, está escrito em Filipenses, Paulo diz nas suas cartas. Agora, as suas carências emocionais, você transforma em necessidade, isso é idolatria, você é o próprio Deus. Todos querem e esperam bênçãos de Deus, mesmo sem conhecer o Deus das bênçãos, muito menos a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Já disse para vocês, irmã vai no gabinete, pastor, eu vim aqui pedir para o senhor orar pelo meu filho, ele vai fazer um concurso, e eu gostaria muito que o senhor orasse pelo meu filho. Eu perguntei na hora, o seu filho estudou para esse concurso? Não, então eu não vou orar por ele. É só o que faltava, isso é um insulto a Deus. Isso é um insulto a Deus. O cara não orou, não estudou, quer que eu ore para ele passar no concurso. Brincadeira um negócio desse. Eu disse na lata para a irmã, então eu não vou orar por ele. Eu vou orar para você se arrepender e ele também. Irmãos, eu já disse várias vezes para vocês isso aqui, a coisa é tão terrível, que uma filha de um pastor, criada dentro da nossa igreja, foi ao meu gabinete pedir para eu orar por ela. Ela estava namorando um homem casado com 2 filhos. A moça está namorando não, ela estava já transando com ele há muito tempo. Ela mesmo disse isso. Foi pedir para eu orar, para Deus abençoar esse relacionamento dela. Eu disse, minha filha, eu não acredito no que eu estou escutando não. Filho de pastor. Mas quem sabe, pastor, Deus não quer, ele termina esse casamento dele e abençoa o meu casamento. É esse tipo de crente que está nas igrejas. Não sabe quem é Deus, não conhece as Escrituras, nem querem conhecer. Irmão, nós temos estudos aqui, segunda e sexta-feira. Eu sei, irmãos que vêm para esse estudo, só em consideração a minha pessoa. Senão ele não viria não. Ou seja, ele não tem interesse nenhum pelo ensinamento. Eu sei quem são, inclusive. Irmãos, o trecho que nós lemos é o início das exortações de Moisés no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei. Por quê? Porque era outra geração que estava chegando para entrar em Canaã. A primeira ficou toda no deserto, só escapou Josué e Calebe e Moisés. Vocês sabem disso. E Moisés ficou lá também, não entrou não. Então era uma nova geração, a geração que não ouviu. Ele está dizendo, seus pais ouviram. Vocês sabem quem é um Deus que seus pais ouviram a voz dele lá no Monte do Fogo, o monte tremendo todo, deve ter sido um vulcão. Aí ele estava dizendo tudo aquilo para a nova geração que ia entrar em Canaã. O livro de Deuteronômio é mais ou menos uma síntese dos 4 livros para trás. Lá em Josias, rei Josias, quando foi achado o livro da lei perdido lá no templo, com certeza foi o livro de Deuteronômio. Eu não tenho dúvida disso não. Então, irmãos, esse trecho é isso. Nós já sabemos que não entraria na terra prometida. Moisés já sabia disso, inclusive. Ele não entraria, então ele chama o povo para transmitir ao povo tudo que ele já havia transmitido aos pais desses que estavam entrando agora e que não estavam lá, como se viu logo em seguida. Josué ganhou 35 batalhas para botar o povo, logo em seguida se corromperam. Irmãos, nós somos pecadores. Quem esquecer disso, está no mato sem cachorro. Até Salomão esqueceu. Moisés já sabia que não entraria. Então ele explicou para aqueles meninos, os novos, a nova geração, tudo o que havia acontecido até então, desde a saída do Egito, tanto bênçãos quanto maldições. Ele contou tudinho para o povo, segundo a lei, tudo tinha que se cumprir segundo a lei, para que eles temessem a Deus e guardassem os seus mandamentos. Por isso eu insisto em lembrar os irmãos, não há profecia verdadeira que não esteja atrelada à palavra de Deus. Não há nenhuma profecia dos profetas da era profética, nenhuma de Jesus, nenhuma
está desligada da lei. Nenhuma delas. Deus, quando prometeu Jesus a Moisés, Deuteronômio 18, 15 e 18, ele disse: suscitarei um outro profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu ordenar. A ele ouvi. Será a promessa de Jesus. Quando Jesus, no Monte da Transfiguração, lá com seus 3 apóstolos, discípulos mais chegados, Pedro, João e Tiago, quando eles viram aquilo ali, eles ouviram exatamente essa voz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Aquilo que ele tinha dito lá a Moisés: eu vou suscitar um novo profeta, a ele ouvi. Pois é. Então, meus filhos, prestem atenção. Depois de lembrar ao povo, Moisés, tudo o que havia acontecido, com base no conhecimento dos fatos, ele presenciou tudo aquilo. Então, ele chama o povo a um raciocínio lógico de lembrança. Vocês lembram isso? Estão lembrados aqui, ó? Perguntem aos tempos passados, lembrem se vocês já ouviram falar de um outro Deus feito nosso Deus. Ele começa a lembrar o povo. Aí, irmãos, isso foi para Israel. Não foi para nós, não. Acontece que agora eu pergunto à igreja as mesmas perguntas do profeta. O contexto é outro, mas a lei está aqui também. O que tu sabes de Deus? O profeta sai dizendo aqui, tudo criou, ele sai dizendo desde Adão e Eva. O que tu sabes de Deus? O que tu sabes da criação de Deus? O que tu sabes sobre a formação de um povo que ele mesmo elegeu? O que tu sabes sobre como Deus tirou esse povo, o que aconteceu nessa jornada toda? Como ele libertou esse povo da escravidão do Egito? O que tu sabes sobre as maravilhas que Deus fez para libertar esse povo e conduzir esse povo pelo deserto? Tu já viste, ao menos, já ouviste falar de um Deus igual a este? Essas perguntas de Moisés aqui, dizendo quem é esse Deus, Isaías repete lá na frente. Isaías 40. Não sabes, Israel? Israel se reclamando de Deus, o negócio está ruim. Não sabes, Israel? Não ouviste? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, não se cansa nem se fatiga? Faz forte ao cansado e recupera as forças daquele que não tem vigor. O jovem se cansa e se fatiga. De exaustos caem, mas os que esperam no Senhor são como a águia que voa. Irmãos, é Deus dizendo para o povo: vocês me conhecem? Não, não conheciam. Aí Deus lembra o povo através do profeta. Isso que Moisés fez lá, mesma coisa, só muda as palavras. Aí a pergunta para a igreja é a mesma: e você sabe quem é Deus? Irmãos, eu só falto morrer quando eu estou conversando com um irmão daqui da igreja, visito as casas, aí o irmão me faz uma pergunta na casa dele: pastor, isso assim. Eu digo: meu Deus do céu, o que é que eu fiz durante 12 anos se essa pessoa não sabe isso? Como é que essa irmã faz uma pergunta dessa? A outra lá: Deus vai abençoar meu adultério. Como é que pode? Meu Deus, então vem aquela sensação de inadequação para a obra. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, meu Senhor? Tudo que foi dito a Israel, irmãos, nesse caso aqui, já que está tratando de moral, conhecimento de Deus, continua sendo dito à igreja. A ti te foi mostrado, como ele lê aqui, para que soubesses que o Senhor é Deus, nem outro há senão Ele. Versículo 35. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Você sabe quem é esse Deus quando você desafia esse Deus e claramente desobedece uma ordem de Deus, por exemplo, na criação dos filhos? Você sabe quem é esse Deus? Você sabe quem é esse Deus quando claramente você o desafia não amando a sua mulher
tratando a sua mulher no pisão o tempo todo. Isso são realidades nossas aqui da nossa igreja. Você sabe quem é esse Deus quando você não respeita o seu marido? Desafia Deus frontalmente, desafiando. Deus mandou você ser submissa ao seu marido. O que é submissa? Você tem uma missão em auxílio à missão do seu marido. É só isso. Quer dizer, submissa. Uma missão abaixo da missão do marido. A responsabilidade é do marido. A mulher tem corresponsabilidade. Então você sabe disso quando você passa por cima do seu marido. Você sabe quem é esse Deus? Aí depois vem pedir para orar pelos filhos. Mas o filho foi criado nesse ambiente. Vai adiantar minha oração o quê? Eu oro para você se arrepender e obedecer o que Deus disse. Ele é o Senhor da criação, versículo 32, ele diz aqui. Ele é o Senhor que se revelou de forma incrível, versículo 35, ele diz aqui, no fogo, vocês viram, vocês escutaram essa voz. Ele é o Senhor que fez maravilhas, o povo viu isso no deserto, água de pedra, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Eles viram tudo isso. É isso que ele está. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Você sabe quem é esse Deus? Ele é o Senhor da aliança que Ele mesmo estabeleceu com os patriarcas, versículo 37. Porquanto amou teus pais. O negócio que Deus não foi com vocês, não. Ele fez, não foi com você, ele foi com teus pais. Mas Deus honra a sua promessa. Ele fez uma promessa, ele amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. Pois é, vocês são descendentes daquele. Eu prometi a Abraão que ia dar uma terra e ia colocar, e vou colocar. Vocês sabem quem é esse Deus? Deus promete nos guardar nesse país corrupto. Então Ele vai guardar? Quer saber de Temer, de não sei quem? Eu vou até orar por ele, porque a Bíblia manda. A Bíblia manda orar pelos governantes. Por quê? Paulo explica. Porque se o governante, Deus tiver misericórdia desse governante e até do povo também, para esse governante liderar com sabedoria, o povo vai viver bem. Está escrito lá. Ore pelos governantes, pelas autoridades, para que a gente viva bem. Pois é. Irmãos, Ele é o Deus fiel que cumpre a sua promessa, que todo mundo só gosta das promessas de bênção. Já disse para vocês também aqui. Uma vez dando um estudo bíblico na casa de uma irmã, ela convidou uma vizinha que era crente. Quer dizer, crente. A irmã chegou lá. Olha, pastor, a minha Bíblia eu marco todas as promessas. Hoje já tem até Bíblia que você compra que já vem marcada essas promessas. As de bênção. Já vem até com uma cor diferente. As promessas de bênção. Essa tinha marcado na Bíblia. Pastor, eu marquei aqui todas as promessas. Eu já sabia. Quando ela disse isso, eu já sabia. Ninguém é mesmo, irmão. Mostra aqui. Aí abri assim só as promessas de bênção. A irmã esqueceu de marcar as promessas de maldição. O quê, pastor? Eu digo, você esqueceu de marcar as promessas de maldição. Elas vão se cumprir todas. Todas. Não escapa uma. Do jeito que você está achando uma maravilha marcar de bênção, marca de maldição também, todas elas vão se cumprir. Inclusive em você, irmã. Essa irmã era separada do marido. Tinha uma filha. Dentro de algum tempo, eu acompanhei essa irmã também, dentro de algum tempo a filha apareceu grávida. Depois eu conheci ela com o netinho, o cão, o menino. Digo, tudo isso aí faz parte do processo. Tudo isso aí faz parte do processo. As pessoas não conseguem perceber isso. Quem é que fez a situação toda? Deus. Foi Deus, não foi o cão, não. Ele usa o cão, se for o caso. Ele usa, Satanás é servo de Deus. Ele usa Satanás para fazer isso, se for o caso. Que ele não vai usar um anjo para fazer isso com você. Ele vai usar um demônio, que é servo dele também. Então, meus filhos, prestem atenção. Ele é o Deus fiel que cumpre a sua promessa feita a Abraão, versículo 38. Versículo 39. Uma conclusão no 39. Por isso, depois de escutar tudo isso, deixa eu chamar vocês à lembrança. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Irmãos queridos, repito, essa palavra foi para Israel, no contexto sociopolítico religioso de Israel. Mas como se trata de um ensino
para a santidade, o ensino que tem a ver com a moral, para a correção, para uma adoração correta a Deus, materializada obrigatoriamente na obediência. Ela é totalmente aplicável a nós em qualquer época, a todo o povo de Deus em qualquer época e em qualquer lugar. Perceberam que Moisés falou ao povo, e eu insisto em repetir, a verdadeira adoração só pode ser evidenciada na obediência à lei de Deus. Não adianta eu dizer que adoro a Deus, eu amo a Deus, mas detesto o irmão. João diz que é mentira. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Está escrito isso lá. Se o pastor disser isso, ofende meio mundo de gente. Mas essas palavras não são minhas, está na Bíblia. Um dia eu disse aqui que a pessoa que vem todo domingo para a igreja e cantar não sei o quê, mas não cumpre nada do que está escrito na Bíblia, é um hipócrita. Teve uma irmã que foi-se embora na hora, porque eu chamei ela de hipócrita. Vestiu a carapuça. Hoje ela está numa igreja que ela chega lá, entra, senta, assiste o culto, como ela diz. Eu soube disso hoje. Hoje alguém me falou sobre isso. Assiste o culto, como ela diz, e na hora como diz amém, ela levanta e vai-se embora. Então essa pessoa pensa que é crente, que está numa igreja. Que igreja? Que comunhão ela tem com os irmãos? Que amor ela tem? Que compromisso ela tem com a igreja? Que comprometimento ela tem com alguma coisa nessa igreja? Nenhum. Pois é, quando eu disse que pessoas assim são hipócritas, ela foi-se embora daqui. Continua hipócrita em outra igreja. Continua hipócrita em outra igreja. Então, irmãos, preste atenção. A lei de Deus é a revelação de Deus, da sua vontade. Anteontem, eu mostrei para vocês o convite. Estamos aqui no discipulado. Começamos esse discipulado. O convite: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o convite. Ai, que coisa bacana. Sim, mas olha o preço. Olha o preço no outro slide que eu mostro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Caramba, você sabe o que quer dizer isso? Você está disposto a ir com a cruz, né? Jesus foi em obediência ao Pai? É isso que ele está chamando. Você está disposto? Não, mas eu sou discípulo de Jesus. É não. Discípulo de Jesus é aquele que está disposto a fazer isso que ele mandou. Paulo, Pedro, eles fizeram. Os irmãos daquela época, que Pedro diz, não se assombre com Nero queimando os irmãos, não se assombre com isso não. Não estranheis o fogo ardente que há entre vós, mas estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meu irmão, eu quero saber que eu vou para o céu. Se Nero vai me matar no fogo, que mate. É só isso. Os irmãos só tinham que testemunhar a sua salvação. Só isso. Que morra. Qual é o problema? Eu não vou para o céu? Eu já disse isso para um cara lá em Piancó, tempo que eu era gerente do Banco do Brasil. Eu lhe mato, mate meu irmão, eu vou para o céu e você para a cadeia. O cara deve ter ficado de cabeça doido, e é isso mesmo, pronto. Eu disse, não, mate, eu vou para o céu e você vai para a cadeia. Minha mulher fica com a minha pensão, a sua mulher vai passar fome com seus filhos. O cara olhou assim e foi-se embora. Mate. Um dia desses chegaram aqui os irmãos preocupados, Rick até mandou uma mensagem para mim, os muçulmanos estão invadindo o Brasil. Que invadam, meu amigo? Eu quero lá saber. Eu quero saber se eu sou servo fiel, só isso. O resto pode vir, tanto que vier. Está tudo no controle de Deus, nada nesse mundo. Não tem uma ameba, uma baleia que esteja fora do controle de Deus. Qualquer movimento que ela faça, a vida está na mão de Deus. Lembra de Jesus, quando disse lá em João, em Apocalipse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então pronto, meu amigo, eu vou me preocupar com o quê? Então, irmãos, preste atenção. Isso é lógico. E é isso que Moisés está fazendo com o povo. Lembrando-lhes o que está escrito na lei, para que eles ponham isso em prática, em adoração, com base no conhecimento ao Deus único, que ele diz aqui. Você sabe quem é esse Deus? Aquele que fez, aquele que faz, aquele que continuará a fazer. É isso que Moisés está dizendo para esse povo. Sempre fez maravilhas, faz maravilhas e fará maravilhas no meio do seu povo, conforme a sua profecia aos patriarcas e a descendência desses patriarcas, versículo 40. 39, primeiro, para a gente ter noção melhor. Por isso, depois, sabe quem é esse Deus?
que fez isso. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Olha quem é esse Deus, que ele fará. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que tu te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Está lá nos 10 mandamentos, esse mandamento aqui. Honra pai e mãe para que te prolongue os teus dias. Pois é, honrar pai e mãe é obediência a Deus. Tudo isso Moisés disse ao povo. Porém, quem conhece a história sabe que logo depois, quando Josué introduziu o povo, basta olhar a Bíblia, sabe que esse povo se esqueceu da lei de Deus. O povo de Deus sabe que, em consequência de esquecer essa lei, o povo se prostituiu seguindo os deuses de outros povos. Impressionante, Salomão fez isso. Com 700 deuses diferentes nas 700 mulheres dele. Salomão, o homem sábio, sabe que Deus os destruiu vezes após vezes. O tempo do juízo está ali para mostrar para a gente. Sempre deixando o remanescente. Esse remanescente se arrependia, clamava ao Senhor, e o Senhor os atendia de novo. Deus é misericordioso. Abacuque orando, sabendo o que ia acontecer com o povo. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Ele sabendo, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele sabia. Abacuque, Ezequiel, são contemporâneos da desgraceira de Jerusalém lá. Então, irmãos, esse povo estava sendo... Quem conhece a Bíblia sabe disso. Deus deixou um remanescente, por quê? Porque era desse remanescente que viria o Messias. Ele não prometeu lá em Eva, ele não prometeu a Abraão, então não podia morrer todo mundo. Tinha que ficar alguém para que viesse o Messias. Detalhe, e esse alguém não era uma pessoa pura, que na Igreja Católica diz que Maria... Que conversa é essa? Veja a genealogia de Jesus ali, em Mateus e em Lucas. Cheio de marginal ali, prostituta e tudo no mundo. Reis perversos ali. Raabe, a própria Batseba, adúltera. Davi. Jesus não veio de uma linhagem perfeita, não. Ele veio de um bando de pecador do mesmo jeito. Deus não disse a Moisés lá, eu suscitarei um outro profeta do meio do povo. Pois é, semelhante a ti, ou seja, é do meio do povo mesmo, não vem ninguém do céu extraordinariamente. Veio, mas pelos meios normais, por uma gravidez, por um parto, por uma criação de um menino no temor do Senhor, crescia em conhecimento e graça. Jesus foi um menino qualquer. Agora, como era Deus, e sempre foi ensinado, ele cumpria. Ele não pecou, está escrito, ele não pecou. Então, irmãos, olha, essa é a realidade cíclica de Israel. O povo se desviava da lei, passava a idolatrar deuses estranhos, Deus então mandava o juízo e os destruía, mas deixava um remanescente que se arrependia, clamava a Deus, e ele, pela sua misericórdia, levantava o povo de novo. Sempre foi assim, pode ler a Bíblia que você vai ver isso é cíclico. O problema é que os livros proféticos não estão escritos nessa ordem. Você lê o livro de Isaías, segundo teólogos tem 3 escritores naquele livro, o livro não está na ordem. Ele não está na ordem dos acontecimentos, por isso que é difícil. Em versículo ali dizendo que eu vou destruir, eu vou matar e desmantelar tudo, daqui a pouco tem outro dizendo eu abençoarei, eu te tomarei pela tua mão. Eles não estão na ordem de acontecimento. Quem organizou aquilo não era Isaías que estava escrevendo, à medida que ia acontecendo, ele ia escrevendo aquilo. Não era não. Aquilo foi ajuntado, digamos, depois. Está lá a mensagem de Deus? Está, mas ela não está numa ordem sequencial. A Bíblia está em ordem sequencial desde Gênesis até Josué, Juízes. Quando chega em Ruth já é um livro que já está no tempo dos juízes, está escrito lá, não é um tempo separado. Aí daí em diante não bate mais nada com nada, na sequência, digamos assim. Você tem que estudar para saber disso. Quem tem a obrigação de estudar para ensinar? O pastor. É para isso que Deus constituiu pastores, para ensinar o seu rebanho. Está lá. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, pastoreia o meu rebanho. Paulo, Atos 20, 28. Irmãos, pastoreai as ovelhas do Senhor, que Ele comprou com o sangue de Cristo.
Porque o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear as ovelhas do Senhor. Pastor não é quem quer ser pastor, não. É quem Deus chama para ser pastor. E mais, o pastor que gostar de ser pastor é falso. Ele sabe que ele não tem condição de ser pastor. O pastor que é pastor sabe que não tem condição de ser pastor. Ele sabe que vive pela graça do Senhor a cada segundo. Ele sabe que ele é inadequado para essa obra. Pastor famoso, essa expressão pastor famoso é igualzinha à expressão bandido honesto. São incompatíveis as duas palavras. Ladrão honesto é incompatível. Assim como pastor famoso, pastor querido por todo mundo, tem coisa errada aí. Foi o que Jesus disse. Mataram a mim, vão matar vocês também, vão perseguir vocês também. Foi isso que ele disse. Pois é. Mas a igreja ensina tudo diferente do que está na Bíblia. Olha, irmãos, como eu já falei antes, para minha tristeza, a igreja, assim como Israel, está na fase do abandono progressivo de Deus e da sua lei, do estudo da sua palavra. Porque os pastores são infiéis em quase sua totalidade. Porque os pais não ensinam os filhos em quase sua totalidade. A desgraceira está prometida mais na frente. E evolutiva, ficando cada vez pior. É por isso que Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Resposta a essa pergunta: não. Quando vier o Filho do Homem, será como no dia de Noé. O que foi que aconteceu no dia de Noé? Só escapou ele e a família dele. Isso está na Bíblia, quem disse foi Jesus. Como é que tiver essa igreja tudo entupida, 3, 4 mil, não sei o quê? Não tem um crente ali, nem o pastor. Não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia. Vai ver a vida desse povo, inclusive a do pastor. Então, irmãos, pela falta de conhecimento, as pessoas ditas evangélicas confundem facilmente adoração com idolatria. Na verdade, é idolatria e ele acha que é adoração. No momento em que passam a adorar um Deus formatado por elas mesmas, segundo suas carências emocionais, que são, por causa do pecado, do auto-engano do pecado, são transformadas em necessidades. Eu necessito disso, eu preciso ir não sei aonde, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter... Quem disse que você precisa disso? Você. Como dizia o sábio Salomão, nada há de novo sob o sol. O que já foi voltará a ser, e o que é já foi. Pois é. Israel, igreja, não tem novidade nenhuma. Meus filhos queridos, ouçamos o que o Senhor diz pelos seus profetas e pelo principal deles, Moisés. Pergunta aos tempos passados. Obviamente, para fazer isso, repito, nós precisamos saber o passado. Senão, como é que eu vou lembrar? Somente a partir do conhecimento nós podemos lembrar quem é Deus. Eu lembro porque eu sei quem Ele é. Eu conheço Ele da Bíblia. E eu dei essas aulas aqui tudinho. Estão lembrados? No início do curso, há quase 4 anos atrás, a primeira aula foi sobre Deus. Quem é Deus? Depois, o que foi que Ele criou? Aí vem a criação. Mas a primeira aula foi sobre Deus. Quem é Deus? Eu conheço esse Deus. Como foi que Ele nos criou? Lembra a segunda aula, a criação? Como foi que Ele nos criou? Como foi que Ele nos libertou da escravidão? Como se deu a queda? Digo essa frase aqui direto. Quem não conhece a doutrina da queda não tem a menor condição de entender a doutrina da salvação. Nenhuma. Nenhuma. Exatamente porque não há arrependimento. Ele não entende a queda, não tem de que me arrepender. Eu estou numa igreja, gostei da igreja, estou nela. Pronto, acabou-se. Sou crente. Viro pastor. Eu não tenho condição nenhuma de pedir para alguém me tirar de um abismo se eu não entender e souber que eu estou dentro de um abismo. Eu não posso estar andando lá na praia, caminhando na praia em Tambaú e encontrar alguém, meu irmão, você me tira desse abismo? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Pois é. Então, se eu não souber que eu estou dentro de um abismo, eu nunca vou pedir para alguém me tirar desse abismo. Pois é, o nome disso é arrependimento. Eu tenho que entender que sou um miserável pecador para poder pedir a misericórdia de Deus.
Mas não pedir misericórdia, as pessoas nem sabem que quando está pedindo misericórdia, está declarando, eu sou um miserável. Nem sabem disso, que a palavra misericórdia tem a mesma raiz de miséria. Lembra do fariseu e o publicano? Pois é, o publicano estava lá, Senhor, eu sou um miserável, eu não posso nem olhar para as alturas onde tu estás. O povo sempre imaginou Deus nas alturas. Tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Pois é, Jesus disse, esse saiu justificado. O outro lá, cheio de justiça própria, oro 3 vezes ao dia, dou dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Eu não sou que nem esse publicano, ainda apontou o dedo para o cabo. Não sou que nem esse miserável aí. Pois é, ele foi para o inferno. Então, irmãos, como Deus nos conduziu até aqui, como tem sido nossa vida? Como tem sido nossa vida? Então eu converso com vocês. Vocês sabem que eu pego pesado, e pego pesado mesmo. Não refresco ninguém. Não tem negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Vem lá, me contar um problema, pedir oração. Digo, o problema foi você que causou. Arrependa-se. Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar, mas você tem que se arrepender. Foi você que deu causa a todo esse problema, quando desobedeceu a palavra do Senhor. Como é que Deus tem nos conduzido até aqui, irmãos? Ou nós temos nos conduzido por conta própria e acha que se eu for na reunião de oração, está tudo resolvido. Não é esse Deus da Bíblia. Isso é idolatria. Isso não é adoração. Como Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Normalmente a gente só sabe contar a desgraça. Pede dinheiro, pede um emprego, bati o carro, não sei o quê, mas não conta as bênçãos. Eu entendi que o que aconteceu comigo foi juízo de Deus. Ou foi o diabo? Que diabo coisa nenhuma. Eu tenho lá negócio com o diabo, meu amigo. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, sou salvo. Eu não tenho negócio nenhum com o diabo. Então se o diabo por algum motivo está me atormentando, eu abri brecha. Lembra? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o diabo é como um leão que ruge ao derredor. Ou seja, ele está depois do anjo. Ele só ataca alguém se o anjo sair. E o anjo saiu quando você deu brecha. Tem anjo em canto nenhum. Isso é só para entender que Deus está cuidando da gente o tempo todo. E se você não tiver afinado com Deus, o diabo encosta. Vem depressão, vem meio mundo de coisa. E as pessoas acham que depressão já é um ataque do diabo. Não, depressão é uma doença como outra qualquer. Aí o diabo lhe ataca porque você está debilitado. Isso sim. Então nós temos que saber como é que Deus tem nos conduzido. Sabendo essas coisas, irmãos, aí nós estaremos capacitados a ensinar nossos filhos. Para que se prolonguem os nossos dias na terra, como nós lemos aqui no versículo 40. Terra que Deus nos dá. Então preste atenção. Essa admoestação é chamar a atenção para o que está errado. Esta exortação é chamar a atenção encorajando a pessoa a fazer o que está certo. Moisés fez a Israel. Pois é a mesminha que eu estou fazendo para a igreja agora, com base na mesma palavra. Não tem pregação nova. Toda pregação bonita é falsa. Toda pregação que você se agradar dela é falsa. Você é um pecador. A pregação é palavra de Deus santo. Não bate. Ela de alguma forma vai me chamar a atenção. De alguma forma ela vai me admoestar. De alguma forma ela vai me exortar para continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Eu sou um pecador. Aprendam isso. Toda pregação bonita que vocês gostarem é falsa. Procure na Bíblia pregação bonita para alguém. Vê se vocês acham. Quando é uma pregação que eu vou levantar é porque eu já quebrei. Eu já derrubei. Todas. É o remanescente. Quando está lá aquelas promessas de bênção, eu levanto, eu te tomo pela tua mão. É o remanescente. Os outros já se danaram tudinho. Todas. Inclusive a do Novo Testamento. Então, meus filhos, tudo isso aqui se aplica à igreja. Não do mesmo jeito de Israel naquele contexto sociopolítico religioso. E por isso, nós precisamos observar diligentemente a palavra de Deus. Que Deus nos conceda graça
para que, a partir do estudo diligente, a partir do conhecimento, nós possamos adorá-lo da forma como Ele quer que nós o adoremos, para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém.